Boa noite, meu nome é Jorge Fernandes, eu sou responsável pelo grupo Perguntas Poderosas e hoje nós estamos recebendo aqui Gleice Silva, que vai falar para a gente sobre empatia e autogestão das emoções. Gleice Silva é membro do grupo Perguntas Poderosas e se dispôs de maneira voluntária, vir a conversar com todos os membros do grupo e todos os interessados por tão relevante tema. Gleice, a palavra é sua. Boa noite, Jorge. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você e ao Perguntas Poderosas, por essa oportunidade em virem estar aqui conversando, na realidade, sobre esse tema que é tão relevante dentro do nosso campo de atuação, que é o Perguntas Poderosas, que é mediação, Todo mediador ele tem que ter como princípio básico a habilidade da empatia, porque senão ele não consegue cumprir o propósito. Então, eu te agradeço muitíssimo, porque além de estar conversando, todas as vezes a gente aprende sempre com todas as falas, com todas as opiniões. Então, muito obrigado, Jorge, e de antemão eu já quero dizer que para qualquer coisa, em qualquer momento, eu continuo à disposição do Perguntas Poderosas, tá? Falar sobre mim. Bom, eu sou mediadora, na realidade, assim, eu tenho alguns títulos, Eu nem sou muito fã de ficar falando sobre esses títulos, mas vamos lá. Eu me formei algumas vezes, E, enfim, fiz uma pós-graduação em mediação de conflitos, na realidade, em sistemas alternativos de resolução de conflitos, que entra tanto mediação, como conciliação, negociação, como comunicação não violenta, enfim, todos os tipos de mediação. Me especializei em mediação escolar e mediação civil, E, enfim, sou voluntária do Tribunal de Justiça aqui no Distrito Federal, E tenho uma câmara privada onde a gente promove mediação privada. E, enfim, além dessa formação em mediação e sistemas alternativos de resolução de conflitos, para entender e poder falar assim, ousadamente sobre empatia e autogestão, que são questões comportamentais, eu passei aí pela sociologia, eu passei pela filosofia, eu passei pela história, Fiz algumas especializações na área comportamental, Então, a gente é especialista em análise comportamental e análise corporal, tá? Então, acho que por tudo isso e por toda a contribuição, que nem foi tanta assim, que a gente deu para Perguntas Poderosas, acaba que eu estou aqui para falar sobre isso. E eu me sinto extremamente lisonjeada em estar aqui falando sobre algo que me enche o peito, que me queima por dentro. Então, Jorge, muito obrigada, viu, a você e ao Perguntas Poderosas. Bom, começando a falar sobre empatia e autogestão das emoções, a gente não tem como chegar nesses assuntos sem antes falar de inteligência emocional. As pessoas costumam me perguntar, Gleice, o que é inteligência emocional? Eu costumo dizer que inteligência emocional é responder e não reagir às questões. Por que falar sobre inteligência emocional para chegar em empatia e autogestão? Porque a inteligência emocional ela está colocada em cima de 4 pilares, que é o autoconhecimento, a autogestão das emoções, a empatia, junto com a gestão dos relacionamentos e mais bem que fugiu aqui, e mais a adaptabilidade, que a gente fala da antifragilidade dentro da questão da adaptabilidade. Então, dentro da inteligência emocional, a gente precisa entender sobre o que é empatia e sobre o que é gestão das emoções. Para a gente chegar lá na aplicação assertiva da empatia dentro dos nossos
do nosso trabalho, dentro daquilo que a gente desenvolve, a gente realmente precisa entender o que é inteligência emocional. Que é isso, é responder e não reagir, né, às emoções, às mexidas das emoções, né? A inteligência emocional é a habilidade emocional mais desejada e requerida em nossa época, segundo uma pesquisa da Page Group. Eles dizem que, segundo a pesquisa deles, que hoje a inteligência emocional é a habilidade emocional mais desejada e requerida dentro das organizações e pelas pessoas, pelos profissionais, né? E a gente entende que isso é tão importante que mesmo quem já trabalhe com as questões comportamentais, com mediação, com conciliação, com o que quer que seja dentro dessa área, precisa estudar cada vez mais sobre inteligência emocional, né? A gente sabe hoje, é sabido hoje que 58% do desempenho está ligado à inteligência emocional. Então, a gente precisa lidar e trabalhar com isso todos os dias, todas as horas, com todas as pessoas, dentro da mediação e fora da mediação também. E, falando nisso, é importante dizer sobre a inteligência emocional que a inteligência emocional não é uma terapia, tá? A inteligência emocional não tem a ver com as questões psicológicas e nem com terapia, entendeu? A inteligência emocional, ela é uma questão comportamental, né? Ela faz parte de uma habilidade, de um grupo de habilidades, né? Eu acho que ela está na cabeça de um grupo de habilidades que são extremamente importantes, né? Como eu falei, os pilares, os quatro pilares nos quais estão sustentados a inteligência emocional, eles são divididos em duas partes, que são as competências pessoais ou a competência pessoal, que é o autoconhecimento e a autogestão das emoções, e as competências sociais ou a competência social, que fala da empatia, da gestão dos relacionamentos e da adaptabilidade. Então, a empatia faz parte de uma competência social, porque ela fala de comportamento, ela fala de uma habilidade desenvolvida para o relacionamento, e a gestão das emoções é uma habilidade social, porque ela está muito focada no eu, tá? Para a gente chegar no que a gente quer, deixa eu dar uma passadinha muito rapidinha nesses quatro pilares, porque é legal, porque aí se a pessoa não souber, ela já corre a nota e já vai estudar isso também. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não entendo quais são os meus gatilhos. E aí fica muito difícil me relacionar com as pessoas e praticar empatia de uma forma assertiva com as pessoas que estão ao meu redor. Então, o autoconhecimento, ele passa por você fazer uma viagem para dentro de você mesmo. Porque quando a gente conhece tanto os nossos defeitos como os nossos adjetivos, né, a gente tem condição, entendendo eles, a gente tem condição de entender que todos nós temos limites. E se nós entendemos que nós temos limites, nós vamos entender que o outro tem limites também. Então, é fundamental, é básico, na realidade, o autoconhecimento para a inteligência emocional e mesmo para a empatia. Porque você não pode gerar uma empatia assertiva se você não conseguir discernir a emoção do outro. E se você não consegue discernir a emoção do outro, se você não conseguir discernir a sua, né? E assim, quando a gente está na busca pelo autoconhecimento, as pessoas costumam me perguntar, Gleice, mas o que eu faço para entrar nessa viagem interior que você fala, do autoconhecimento? Aí eu costumo dizer que existem 4 formas, né, que a gente tem de fazer essa viagem. 4 pontos que a gente tem que observar, né, na busca do autoconhecimento.
que são pontuar as principais realizações, né? O que você atingiu na sua vida até agora, quais são as principais realizações da sua vida, quais são os prêmios que você ganhou, o que você aprendeu na sua vida até agora, quais foram os momentos marcantes, sei lá, os concursos que você ganhou, enfim, quando você começa a pontuar as principais realizações da sua vida, você já começa a entender e a buscar dentro de você conhecer você mesmo, porque você começa a conhecer a sua historicidade, né? Outro ponto que a gente coloca nesse desenvolvimento do autoconhecimento é pontuar as paixões. O que te faz levantar, tipo assim, o que te faz levantar às 6 horas da manhã, energizado, sabe? Motivado, cheio de gás para fazer o que for naquele dia. O que te faz? Então, você começa a listar isso como as suas paixões, porque só uma paixão, e a gente sabe disso, e isso não é somente emocional, é químico, a gente sabe que a paixão, ela provoca na gente uma motivação muito grande, e a gente fica desperto para fazer o que quer que seja. O outro ponto que a gente coloca nessa viagem do desenvolvimento do autoconhecimento é a questão da força, né? O que você faz muito bem? O que você tem de forte em você? O que você faz que você faz muito bem? Que você é uma referência naquela atividade, né? Se você não souber, não conseguir pontuar isso, pergunte para as pessoas que te conhecem, pergunta para as pessoas que convivem ali com você, gente, isso aí, no que você acha que eu sou forte? No que você acha que, assim, que eu me dou bem, que eu sei fazer direitinho? E as pessoas vão dizer para você no que é que você é forte. E aí você vai poder analisar e verificar se você concorda com isso. E isso são as suas forças, né? A outra questão para você olhar nessa viagem do autoconhecimento é a questão do repertório. Gleice, o que é o repertório? O repertório é a sua história de vida, né? O que te trouxe até aqui? Quais foram as pessoas importantes ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida? Quais foram as frases que você acha que foram marcantes para o seu desenvolvimento profissional, pessoal, enfim? Momentos que foram marcantes para você, né? Enfim, faça uma linha do tempo, né? Faça uma linha do tempo e nela coloque tudo que você viveu. E aí, assim, você vai conseguir verificar a linha do tempo da sua vida e verificar os fatos que foram importantes para você. Isso é o seu repertório, isso é a sua história de vida. O quinto ponto que nos leva, que nos faz entender que precisamos buscar, ou o quarto ponto que nos facilita a busca pelo autoconhecimento, são as referências. Gleice, e o que são essas referências? Bom, as referências, elas podem ser inspiradoras ou desafiadoras, né? Por exemplo, pense em pessoas que te inspiram de alguma forma. Quais características nessas pessoas que fazem você se sentir motivado ou desmotivado, né? Liste aí, né? Pense, por exemplo, no que te irrita. Pense em características que tem nas pessoas que tiram você do eixo. Por quê? Porque ambas situações, tanto as referências inspiradoras como as desafiadoras, elas são fundamentais, são situações importantes para o desenvolvimento do autoconhecimento e da inteligência emocional. O sexto ponto seria os propósitos. Quando você busca conhecer os seus propósitos, está no caminho do seu autoconhecimento. Gleice, como que é isso, essa questão de propósito? Quando eu falo assim sobre propósito,
muitas pessoas elas têm dúvidas, né, do que quais são os propósitos. E me perguntam, Gleice, quais são os nossos propósitos? E eu falo o seguinte, gente, os nossos propósitos têm a ver com 3 questões: o eu, o outro e uma causa. Vou repetir. O propósito da nossa vida, da nossa existência, nosso propósito de hoje, enfim, nosso propósito, ele tem a ver com 3 questões: o eu, o outro e uma causa. Ô, Gleice, então me fala isso daí. Beleza. O que é ter a ver com o eu, esse propósito? É simplesmente você listar o que eu quero para mim, nesse momento da minha vida, tá? Por exemplo, hoje para minha vida eu busco reconhecimento, eu busco prestígio, eu busco liberdade, sei lá. Você vai pontuar o que você quer para você, né? Vai pontuar a questão do eu dentro do seu propósito, o que você quer para você pessoalmente. O outro é simplesmente você querer pontuar o que você quer para o outro nesse momento, né? O que você quer para o outro nesse momento? Por exemplo, o que eu quero para minha família? O que eu quero nesse momento para o meu filho? O que eu quero desenvolver com a minha equipe de trabalho? Que tipo de desenvolvimento que eu quero aplicar na minha equipe de trabalho? Sei lá, eu quero ajudar um aluno. O que eu quero para o outro neste momento? Quando você lista o que você quer para o outro, isso compõe o seu propósito, beleza? E o terceiro ponto, para a gente descobrir qual é o propósito, é a gente listar as causas. Gleice, o que é isso? O que é listar as causas? É você listar quais são as causas hoje que são importantes na sua vida. Sei lá, o meio ambiente, ajudar, sei lá, uma ONG que cuida de cachorro, de pet, sei lá, ajudar uma ONG que trabalha contra, sei lá, o trabalho infantil, enfim, causa, né? Ajudar um grupo de empreendedores, né? Enfim, uma causa. Ou, como eu ando escutando muito por aí hoje, pintar o Brasil de verde, né? Tem muita gente que hoje tem como causa pintar o Brasil de verde. Então, quando você lista as suas causas junto com o que você quer para o outro, junto com o que você quer para você, você tem o seu propósito. E aí tem uma frase que eu falo para as pessoas que fica fácil de você compor o seu propósito. Tipo assim, você escreve assim: usando as minhas capacidades de... Aí você coloca as suas forças, tá? Aí continua, eu pretendo. Aí você coloca ali quais são as atividades que você pretende desenvolver dentro da dimensão do seu propósito, da sua causa. Aí, para, então, eu me sentir, aí coloca as questões do seu eu, como que você quer se sentir nesse momento. Então, quando as minhas capacidades de força eu pretendo para exercer as atividades de ajuda, de causa, dentro dos meus propósitos, quando eu faço isso, quando eu exerço essas atividades, eu me sinto feliz, agradecido, eu me sinto bem, eu me sinto alegre, enfim. Quando você consegue compor uma frase dessa, onde você fala das suas forças, do que você quer fazer e do que você quer fazer para o outro, e como que você se sente, pronto, você achou qual é o seu propósito. Beleza? Gente, deixa só eu falar que é muito difícil eu falar nesse tão pouco tempo muito esmiuçadamente sobre essas questões, né? Mas, enfim, eu me coloco à disposição. Quem quiser depois, peça aí para o Jorge, ou se estiver lá no grupo Perguntas Poderosas, me chama lá e faça a pergunta e eu vou ter o maior prazer em estar respondendo para vocês, né? Mas voltando aqui,
a gente está falando de propósito, de pontuar, mas entenda uma coisa. O propósito, ele não precisa ser uma coisa imensa. Não precisa ser uma frase afixada ou pregada na sua parede. Tá? O propósito, ele é individual. Né? O propósito, ele é particular. O propósito é só meu. Tá? Então, voltando aqui, a gente falou do primeiro pilar no qual está sustentado a inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Aí a gente falou que para a gente começar essa viagem de autoconhecimento, a gente precisa listar algumas coisas, as principais realizações, as paixões, a força, o repertório, que é a história de vida, as referências e os propósitos. E dentro dos propósitos, porque eu disse que muitas pessoas têm dificuldade em criar um propósito, em chegar a um propósito, aí eu falei que todo propósito ele é desenvolvido em cima de 3 pontos: o eu, o outro e uma causa. Né? O eu, o que eu quero para a minha vida, o outro, o que eu quero para o outro, e uma causa, o que eu quero defender na minha vida. Tá? Então, quando você lista isso, você tem o seu propósito. E o autoconhecimento, claro, tem muitas coisas, muitas outras coisas que eu podia colocar aqui. Mas, como eu falei, o tempo não nos permite. Então, vamos lá. O segundo pilar da inteligência emocional é a autogestão das emoções. Pronto, a gente chegou em um dos pontos que a gente gostaria muito de focar hoje. Aí, as pessoas costumam me perguntar o que é, né, o gerenciamento das emoções. O que é essa autogestão das emoções? Vamos lá. Todos nós temos monstrinhos internos, né? Nós estamos todos os dias confrontando monstrinhos, né? Que alguns chamam de predadores, que alguns chamam de sombras, enfim. Nós temos monstrinhos internos. E cada pessoa sabe, como tem uma frase que eu gosto muito, que cada pessoa sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, só eu sei como é difícil, como é bom e como as questões dentro da minha psique, elas andam, elas giram. Então, quando a gente traz do inconsciente para o consciente esses monstrinhos, é como se a gente acendesse uma luz. É como se a gente enxergasse esses monstros, né? E quando a gente não consegue trazer, a gente, óbvio, é como quando esses monstrinhos ainda estão só no nosso inconsciente e a gente não consegue enxergá-los, não conseguimos trazê-los à luz, né? É como se a gente estivesse andando no escuro. E aí, andando no escuro, a gente, claro, a gente tem medo de tropeçar, porque a gente não consegue enxergar esse monstro, a gente não consegue enxergar as fraquezas dele. Porque quando a gente joga uma luz, quando a gente traz do inconsciente para o consciente esses monstros e jogamos uma luz em cima deles e a gente os enxerga, a gente consegue enxergar quais são os pontos fracos desses monstros. E sabendo desses pontos fracos, a gente consegue atingir, trabalhar nesses pontos fracos, né? E esse inimigo interno que está no nosso inconsciente, como eu falei, ele tem vários nomes, né? E eles são, de fato, os predadores da nossa psique, né? A nossa psique, ela tem vários, como diz Jung, é como se fossem vários quartinhos escuros, né? E cada quartinho escuro desse, né, pode ter gerado ou não, ou ter se afixado através de um gatilho
né? Ou de uma janela que Augusto Cury chama de janela killer, né? Ou janela traumática. E é como se cada quartinho desse tivesse um predador natural, né? Um monstro, que, no final das contas, é uma parte da nossa psique. Então, quando eu falo que se autoconhecer é importante, porque você consegue conhecer os seus defeitos, os seus adjetivos, você consegue entender quais são os seus limites, a gente está falando desses pontos escuros que a gente está jogando luz nele. Então, quando você se autoconhece, é como se você estivesse jogando luz e trazendo tudo que está escondido no seu subconsciente para o consciente. E aí você consegue atingir, atacar, trabalhar, enfim, esses monstros, esses predadores, esses pontos aí, né? Gleice, as pessoas costumam me perguntar, Gleice, quais são esses inimigos internos? Quando eu falo, são monstros, são nossos predadores, quais são esses inimigos internos? É o seguinte, se você for fazer um teste para identificar os seus sabotadores, os seus monstros, enfim, os seus predadores, se você for fazer um teste, você vai ver que vai ter características suas, que vai estar com uma pontuação maior, característica sua, que vai estar com uma pontuação mediana, uma pontuação melhor, enfim. Na realidade, todos nós temos todas as características, de bom e de nem tão bom, né? Mas umas a gente tem com maior quantidade, outras a gente tem em menor quantidade. E muitas vezes não é essa característica que a gente tem em maior quantidade, esse maior sabotador em termos de tamanho, né? Que vai dizer que ele é o pior que tem. Às vezes, o nosso pior sabotador não é aquele que aparenta ser maior em nós. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fui fazer um teste para saber quais são os sabotadores emocionais. Se aqui no grupo, ou quem estiver assistindo, tiver psicólogos, que eu acho que tem, vão entender quando eu falo de testes para identificar sabotadores, né? Quando a gente faz teste desse, por exemplo, eu vou fazer um teste. Aí tem lá que eu sou hiperrealizadora, né? A minha hiperrealização, ela ficou no ponto mais alto. Aí tem, por exemplo, prestativo. Então, ficou no segundo ponto ali. Então, eu tenho um ponto mais alto, que seria a minha hiperrealização, ou eu ser hiperrealizadora, Gleice, o que são as pessoas hiperrealizadoras? São aquelas pessoas que não relaxam, trabalham o tempo todo. Sim, é o que muitas pessoas chamam de workaholic. Pois é, não relaxa, trabalha o tempo todo, sabe? Até quando saem de férias, levam um checklist de tudo que tem que fazer. Elas não relaxam. Esses são os hiperrealizadores. Então, assim, às vezes eu tenho um ponto mais alto chamado de hiperrealização e um outro ponto chamado prestatividade ou ser prestativa. Pode ser que ser prestativo, para mim, Gleice, seja muito mais nocivo, me cause muito mais perda do que ser hiperrealizadora. Porque quando a pessoa é prestativa demais, né? Ela, por exemplo, não consegue dizer não, tem muita dificuldade de dizer não. Então, às vezes, tem uma situação onde ela tinha necessidade, ela precisava dizer não e ela não disse. Então, ela acaba sofrendo um dano, né? E, às vezes, essa questão ela é muito mais séria para mim do que não relaxar fazendo alguma coisa. Mas aparece muito mais a Gleice que não relaxa
do que a Gleice, que não consegue dizer não, ou que, enfim, não consegue medir. Gente, essa questão do mais pontuado, do menos pontuado, a gente consegue trazer uma maior ou uma menor carga, dependendo da dosagem que a gente usa. Por exemplo, eu falei da questão de ser hiperrealizador. A hiperrealização, se ela for muita, se ela for sem parar, ela vai me causar dano. Eu vou vou me estafar, vou paralisar, enfim. Mas a hiperrealização, muitas vezes, pode me fazer alcançar muitos objetivos. Então, dependendo da dosagem dessa característica, ela pode ser um remédio ou ela pode ser um veneno, né? Da mesma forma, a prestatividade. Se eu for muito prestativa, eu sempre vou ter, por exemplo, dificuldade de dizer não para as pessoas. E isso pode me causar um dano muito grande, né? A gente tem aprendido nos últimos tempos muito que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E muitas vezes as pessoas pedem para a gente alguma coisa e se a gente não consegue dizer não, a gente se enrola todinha para dar ou para doar alguma coisa, né? Então, mas se eu for prestativa na medida certa, poxa, isso vai ser um ganho muito grande para mim e para o outro, que pode precisar de mim em algum momento. Então, vocês estão entendendo? A dosagem do que vai ser bom ou que vai ser ruim depende de como você aplica isso, né, nas questões que você está lidando no seu dia a dia. Bom, então, a gente entende até aqui que quanto mais nós nos conhecermos, quanto mais nós conseguimos gerenciar as nossas emoções, nos conhecendo, né? Conhecendo os nossos limites, no que a gente é bom, no que não é, enfim, fazendo essa viagem para dentro, quanto mais a gente consegue nos entender, a gente consegue gerenciar as nossas emoções. Por quê? Você consegue dominar aquilo que você conhece. Se você conhece algo muito bem, você consegue tomar as rédeas daquilo, porque você vai saber dosar e não medicar demais ou não medicar de menos. Isso é gerenciar as emoções. Então, e quanto mais a gente consegue gerenciar as emoções, a gente consegue automaticamente ler as emoções das outras pessoas. E isso é fundamental para a prática da empatia afetiva, que é fundamental para os mediadores, né? Que é o público dessa conversa hoje aqui. Então, assim, discernir sobre você te ajuda a se controlar, tá? E quanto mais você discerne sobre você, mais você consegue discernir o outro. Como eu já disse aqui, quando você entende que você tem limites, você vai entender que o outro também tem limites, né? É isso. E essa capacidade de nos relacionar com o outro da melhor maneira possível, entendendo os limites, o que é bom, o que não é tão bom, e os limites do outro, é a base dessa autogestão, que é a base dos nossos relacionamentos, né? E aqui, aí as pessoas... Agora eu vou falar o seguinte. Lá no grupo, eu pedi para o Jorge colocar no domingo uma pergunta que foi capciosa. Eu fiz de propósito. E foi uma pergunta absolutamente simples. Eu até falei para o Jorge, quem é concurseiro, e se tiver muitos aqui,
fica paranoico, porque, como curseiro, toda vez que se depara com uma pergunta, com uma questão que ele acha fácil demais, ele acha que é uma pegadinha, né? E aquela pergunta acabou que ficou parecendo uma pegadinha. E eu falei para o Jorge, eu não consegui compreender por que as pessoas não responderam. Muito poucas pessoas foram responder, né? Eu falei para ele que eu observo que quando é domingo que ele lança a pergunta, menos de 1, 2, 3 minutos depois, as pessoas já estão respondendo. E essa pergunta as pessoas não responderam. No dia seguinte, se eu não me engano, ontem, já na segunda-feira, alguém respondeu pela primeira vez, e aí trouxe um texto absolutamente técnico. Porque a pergunta foi: você acha que só existe a empatia emocional, né? E aí a pessoa, não, porque empatia é isso, existe empatia não sei o quê, cognitiva, emocional. Não, eu perguntei lá se só existe empatia afetiva, que é a emocional. Aí eu vi textos muito conceituais, né? E, enfim, teve pessoas que foram lá responder e foram até honestos, falando que para responder aquela pergunta, eles foram ler, eles foram pesquisar. Então, primeiro, eu já fiquei feliz, porque se uma pergunta leva a pessoa a pesquisar, né, refletir sobre ela, então já ganhei muita coisa aí, né? Mas o intuito nem era isso. Eu realmente queria entender o que as pessoas do grupo, para quem eu iria falar sobre empatia e autogestão das emoções, entendia na sua questão pessoal o que era empatia. O que era empatia? Na questão pessoal. Era isso que eu queria entender. Porque isso ia fundamentar a minha conversa aqui, né? A minha conversa aqui. Porque, gente, eu não quero ensinar para vocês o que é empatia. Nós estamos falando aqui com mestres, doutores, nós estamos falando com mediadores de anos, né? Aqui tem professores, aqui tem pessoas assim absolutamente entendidas, né? De inteligência emocional, de autogestão, enfim. Então, gente, eu não ia chegar aqui e querer ensinar para vocês o que é empatia. Eu queria ver, na realidade, eu queria analisar, através das respostas, como era o seu comportamento empático no dia a dia. Gleice, você consegue fazer isso? Consigo. Eu consigo te dizer se você é uma pessoa empática ou não no seu dia a dia, dependendo do que você falar para mim, no caso, dependendo da resposta que eu teria. Mas como eu tive muita dificuldade de algumas respostas, e as respostas que eu vi foram extremamente acadêmicas, teve gente que parece que escreveu um artigo, teve gente que parece que estava escrevendo um TCC, né? Alguma coisa assim, uma monografia, uma tese de mestrado. E não era isso que eu queria, né? Mas, enfim, foi muito bom, que eu acabei lendo coisas lá, muito mais coisas do que eu já tinha alcançado. Obrigado por quem foi pesquisar para escrever isso. Aí eu achei legal que a maioria das pessoas colocaram lá que existe, de tudo que eu li, tá? Colocaram que existe basicamente 3 tipos de empatia, né? Uma que envolve as emoções, né? A afetividade, que seria aquela de você se identificar emocionalmente com a história da outra pessoa. Colocaram lá que existe a empatia cognitiva, né? Que é a capacidade de raciocinar em cima das situações que geraram ou não emoções em você. E uma outra empatia, que, me desculpem, até que fugiu o nome agora, mas essa outra empatia fala de como traduzir as emoções em ações para que se torne empatia. Gente, é isso mesmo. E mesmo para quem pensa que empatia só é afetiva e cognitiva,
esses três conceitos estão lá dentro. Ou tem pessoas que dividem esses dois conceitos, cognitivo e afetivo, em 4. Então, já não são mais 3, são 4. Mas todos eles estão dentro da questão afetiva, emocional ou racional, cognitiva. Olha só, o nosso cérebro, as questões emocionais, a nossa emoção nasce num órgãozinho do tamanho de uma amêndoa que fica aqui, que é chamada de amígdala. Mas a amígdala não é a da garganta, tá, gente? É aqui, é a do cérebro. A amígdala, ela é responsável pelas nossas emoções e ela é responsável pelas nossas reações irracionais ou reações emocionais. Então, assim, quando a gente está diante de algum estresse, automaticamente a nossa amígdala é ativada e automaticamente o nosso corpo, o nosso ser responde, a amígdala responde àquilo. Por exemplo, eu estou andando aqui na rua, sem me ligar em nada, escuto um carro buzinar para mim, quase em cima de mim. Naquele momento, daquela buzina que eu vejo o perigo, a minha mente entra em estresse absoluto, a minha amígdala é ativada, e aí o que acontece? A minha reação é sair correndo ou para frente ou para trás para que eu não seja pega pelo veículo. Essa reação não foi pensada. Essa reação não foi estudada. Essa reação foi puramente emocional. Essa reação foi instintiva. E essa reação, a dona dela é a nossa amígdala. Tá? É a nossa amígdala. Às vezes, tem pessoas que a gente fala no consultório ou tecnicamente que ela é reativa, como a Márcia falou. Essa reação é provocada pela amígdala. Tem pessoas que sofrem de um transtorno. Ai, fugi, eu fui olhar ali. É por isso que às vezes eu falo, gente, sem o óculos, porque aí eu não consigo ler. Porque se eu ler, eu me perco. Tem pessoas que a gente fala que tem surto de agressividade. Quando essas pessoas estão em surto de agressividade, a gente fala que houve um sequestro da amígdala, que é exatamente isso. A pessoa entra num estado de reação, de estresse tão grande, que ela reage sem nem saber. Olha só, já aconteceu com vocês de vocês entrarem em choque, se estressarem ou levarem um susto de alguma coisa e ter uma reação que depois você não consegue se lembrar nem o que você disse, nem o que você pensou? Pois é. Isso se dá por conta desse sequestro da amígdala, ou por conta da amígdala. Essa reação, tá? Aí, existe um outro campo no nosso cérebro que ele nasceu algum tempo depois, porque antes a gente só tinha essa tal dessa amígdala. E aí, conforme o tempo foi passando, e a gente foi sendo misturado com várias espécies, o nosso cérebro ele foi crescendo, expandindo, e ele assim, foi se tornando complexo. Então, por conta do próprio desenvolvimento, foi criado uma outra parte no nosso cérebro, que é aqui, que a gente chama de neocórtex frontal. Essa parte do neocórtex frontal, ela está diretamente ligada a todas as ações ou questões racionais que a gente pode
que a gente pode ter. Eu escrevi um nome aqui bem bonito. Espera aí, deixa eu achar. Não achei. Então, essa parte nova criada, ela responde por todas as questões racionais. E essa parte do meu córtex frontal, ela que responde pela nossa aprendizagem, é ela também que responde pela nossa linguagem, tá? E todas as questões racionais. Só que aí a gente se depara com um problema, que é da amígdala para a informação chegar até o meu córtex frontal, os especialistas dizem que ela demora mais ou menos 7 segundos. Sabe aquela história dos 5 minutos de loucura? Na realidade, não são 5 minutos de loucura, são 7. E de sair a reação emocional vir até chegar aqui, onde a gente tem capacidade de racionalizar aquilo, é um tempo de 7 segundos. E nesses 7 segundos é que a gente comete loucuras. Loucuras. É nesses 7 segundos que eu consigo dar um passo para trás, instintivamente, e não ser pega pelo carro passando, né? Então, assim, provavelmente... Peraí. Provavelmente, se a gente tivesse esperado 7 segundos, a gente não teria tomado aquela atitude que não foi boa, que não foi legal, né? Aí as pessoas me perguntam assim, Gleison, então, pelo amor de Deus, fala para mim, como que eu faço o que eu preciso fazer entre acontecer a emoção aqui na amígdala e chegar até a parte do neocórtex frontal? O que eu preciso fazer para não deixar a amígdala ser sequestrada, né? Para eu não surtar. Aí é o seguinte, quando tem algumas coisas que a gente pode observar. Quando a gente se depara com uma situação que vai nos tirar do eixo emocionalmente, antes do surto, o corpo ele produz alguns sinais. A boca fica seca, o seu coração dispara, de repente você te dá uma tremedeira. Então, acontecem alguns sinais. E é nessa observação dos sinais que você consegue não surtar. É naquele momento que você está ali conversando com alguém e a pessoa te tira do sério e você vê que você vai explodir, aí você para, você sai da sala, você respira, você toma uma água, sabe? Você vai para a janela e espera se acalmar para racionalizar o que aconteceu e tomar uma atitude coerente, né? Então, quando a gente começa a perceber que a gente vai sair do controle emocional, a gente precisa parar. E a gente só consegue chegar nessa percepção quando a gente se conhece. Eu só consigo entender que aquilo que a Márcia Barros vai me falar, que vai me tirar do sério, realmente vai me tirar do sério, se eu souber, me conhecendo, que aquele assunto não é legal para mim. Então, quando ela estiver começando a falar, eu falo, dá licença, eu saio fora, não quero ouvir, amiga, pelo amor de Deus, vamos deixar para conversar isso depois, né? Agora não. É isso. Então, o autoconhecimento, gente, ele te proporciona
o gerenciamento das suas emoções. Está vendo como as coisas estão absolutamente interligadas? E por que tudo isso é o que a gente chama de inteligência emocional? Beleza. O terceiro pilar da inteligência emocional é o outro assunto que a gente quer se aprofundar mais, que é a chamada empatia. Empatia. Bom, eu falei, todo mundo aqui já sabe que a empatia, não vou aqui ficar conceituando empatia, não. Existem pessoas, muitas pessoas, tá? Principalmente pessoas que não lidam com essa questão comportamental, não têm esse conhecimento, elas confundem. Tem duas coisas básicas que acontecem. Ou elas confundem empatia com simpatia, ou elas confundem o conceito mais simples e básico de empatia. Esse conceito é aquele. O que é empatia para você? Empatia é se colocar no lugar do outro. Gente, empatia não é se colocar no lugar do outro somente. A empatia é se colocar no lugar do outro, sendo o outro. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que está sendo empático com alguém e não está. Porque a gente fica lá ouvindo ele falar, só que ao invés de eu enxergar a questão dele, sendo ele, partindo das questões dele, não, eu quero entender as questões dele partindo do meu lugar, atuando a partir da minha história, do meu conhecimento. Então, isso não é ser empático. Isso não é ser empático. Empatia, no conceito mais simples, né, seria isso. Se colocar no lugar do outro, sendo o outro. Isso é empatia. Gleice, é fácil? Gente, não é. Até porque nem todo tempo a gente consegue ser empático. Nem todo tempo a gente consegue praticar essa empatia. Não consegue por vários motivos. A outra questão é as pessoas confundirem simpatia com empatia. Óbvio que se eu perguntar aqui no grupo para as pessoas que estão assistindo nesse momento de gravação ou que virão assistir depois, se eu perguntar, você sabe o que é empatia ou simpatia? Você sabe qual a diferença de simpatia para empatia? Muita gente vai engasgar, né? E a diferença de simpatia para empatia é o seguinte: a simpatia, ela é leve, né? Ela não exige profundidade. A simpatia, ela é leve, ela não exige profundidade. Por exemplo, eu saio de manhã, dou bom dia, sei lá, para o porteiro, dou bom dia para o motorista do Uber, né? Eu chego lá no meu trabalho, dou bom dia para recepcionista, com sorriso, bababá. Isso é ser simpático. Isso é ser simpático. Não exige a sua presença. A empatia, ela é algo profundo. Ela é algo que exige presença, que exige a escuta presente ou a escuta ativa. Então, não é sempre e nem a todo momento que a gente consegue ser empático. Se a gente fizer, a gente sempre vai conseguir ser simpático. Agora, empático não é. E é importante demais a gente entender isso. Porque senão a gente entra numa neura de se cobrar absurdamente. Absurdamente. Gente,
nem todo tempo a gente consegue ser empático com alguém. Porque empatia precisa de presença, empatia precisa de escuta presente, ou escuta ativa, ou escuta empática. E isso fala de você gastar tempo. Na realidade, eu não gosto de falar gastar, mas de investir tempo no outro. No outro, e nem sempre você pode. Nem sempre você consegue fazer isso. Né? E por alguns motivos. Né? Eu ia falar isso lá na frente, mas eu vou dar um exemplo agora. Por exemplo, quando alguém quer falar com você, quer se abrir com você, né? Às vezes você não pode, naquele momento, ouvir e falar com a pessoa. Você não pode praticar com ela uma empatia. Então, você vai ser honesto com ela e falar: ô Márcia, é o seguinte, amiga, eu entendo a sua necessidade de falar agora, mas eu preciso ir, meu chefe está me esperando, eu tenho uma reunião super importante agora. Mais tarde eu posso te ligar, ou amanhã, ou domingo a gente pode almoçar, porque aí eu vou estar totalmente presente na escuta que eu vou fazer para você. Então, nem sempre a gente consegue ser empático. E a gente pode, honestamente, falar isso para a pessoa. E eu podia dar 1 milhão de exemplos, mas o que eu quero dizer aqui agora é: entenda isso. A importância está em entender que você, eu, não conseguimos ser simpáticos o tempo todo. E está tudo bem. Está tudo bem. Tá? Existe, falando de empatia, bloqueio que nos impede de sermos empáticos com alguém. E aí eu quero falar desses bloqueios, né? O julgamento. O julgamento, ele é um grande bloqueio da gente praticar a empatia. Por quê? A gente está, a todo momento, julgando. Julgando. E é importante que você e eu saibamos disso. A gente está, a todo momento, julgando. E a gente costuma julgar demais quem não é semelhante a gente. A gente costuma julgar e criticar muito mais aqueles que não são semelhantes ou que são diferentes da gente. Olha só, para Daniel Goleman, nos primeiros milésimos de segundo, nós decidimos se gostamos ou não de alguma coisa e julgamos aquela coisa. Nos primeiros milésimos de segundo, nós decidimos se gostamos ou não de alguma coisa e julgamos aquela coisa. Porque nós sempre julgamos. A gente julga todo o tempo. E saber disso é fundamental para que a gente também não entre naquela questão da neurose de autocobrança, né? Quando eu falo a gente julga todo o tempo, ou que a gente julga muito mais quem é diferente, quem nos é diferente, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam, eu gosto de certos lugares, certas músicas, eu tenho um certo time, né? E tem pessoas que gostam das mesmas músicas, frequentam os mesmos lugares que eu e gostam do mesmo time que eu gosto. Então, essas pessoas, está muito fácil de eu me empatizar com elas, porque elas têm o mesmo gosto que eu. Agora, aquelas pessoas que têm os gostos diferentes, né? As pessoas vão para lugares que eu acho absolutamente estranhos. As pessoas não gostam das mesmas músicas que eu gosto. Ou
não tem o mesmo time que o meu, para mim essa pessoa é muito chata. É muito chato. Eu julgo, e julgo de uma maneira pesada. Pesada. E se você disser para mim que não faz isso, eu ouso dizer que você não está falando muito a verdade. Porque a gente é assim. É da nossa natureza. E aqui, vale eu dizer, dentre o que eu queria dizer dessa questão da empatia, que existem dois tipos de julgamento, tá? Porque quando eu falo que a gente julga o tempo todo, não é que a gente é maligno o tempo todo. Não, existem dois tipos de julgamento, que é o julgamento real e o julgamento de valor. Ou é o juízo real ou o juízo de valor que a gente faz das coisas. O juízo real é quando eu explico claramente o que aconteceu. Quando eu falo da cena específica que ocorreu. Por exemplo, eu chego para a Márcia e falo assim, Márcia, aquela atendente ali, lá do Sejus, ela não foi legal comigo. Ela foi meio ríspida. Ela falou assim, se você não entendeu, não vou te explicar de novo. Isso é um juízo real, porque eu falei a história, eu contei a história. Quando eu chego para a Márcia e falo, Márcia, o Jorge ali, arrogante, o cara grosseiro, o cara inadequado. Quando eu faço isso, eu estou criando um juízo de valor. Porque o juízo de valor fala de uma observação com uma crítica. Fala de uma análise observatória com uma crítica. Então, consegue entender o que é um juízo real e o que é um juízo de valor? Então, a gente julga o tempo inteiro, mas não quer dizer que a gente está toda hora fazendo juízo de valor. Na realidade, a gente deveria estar toda hora se julgado de uma forma e de uma maneira real. De uma maneira real. E é para isso que a gente aprende o que é inteligência emocional, a gente passa pelo autoconhecimento, pelo gerenciamento das emoções, empatia e etc. Então, gente, é importante saber isso também. A gente julga? A gente julga. Mas não há necessidade da gente fazer juízo de valor. A gente pode julgar, mas da forma real, contando a história real. Contando a história real. E a comunicação não violenta, ela vem te ajudar e te respaldar absolutamente para isso. Eu sei que nós já tivemos aqui nessa leva alguém falando de comunicação não violenta. Então, para quem estava aqui, entendeu isso. Entendeu isso? Através da comunicação não violenta, ou seja, a gente consegue se fazer entender através da comunicação. E, através da comunicação não violenta, nós nos fazemos entender da melhor forma. Da melhor forma. Às vezes, a gente consegue bloquear a nossa empatia. Como, Gleice? Interrompendo. Uma pessoa que interrompe a outra quando está falando, ela não está sendo empática. E existem alguns tipos de interrupção. Por exemplo, alguém vem falar com você e você corta a pessoa. Às vezes você corta, porque quando ela começa a falar, automaticamente você já quer trazer solução para ela. Você não espera ela contar a história para você, você não fica calado ouvindo. Ela começou a falar, aí você já quer solucionar. Mas se você fizer assim, assim, vai acontecer assim. A pessoa nem terminou de falar. Às vezes a gente interrompe a pessoa competindo com ela.
Ah, porque aconteceu isso comigo. Não, mas comigo aconteceu pior. Foi assim, assim, assim. Você interrompe a pessoa. Oi, Márcia, estou vendo seu rostinho. Você interrompe Oi. a pessoa. Só lembrei da live, em falar interrupção. Aí você interrompe a pessoa com uma fala competitiva, né? Ou, às vezes, até de uma maneira assim, muito, até, enfim, querendo bem, né? Você interrompe a pessoa querendo consolar ela. Ah, puxa, eu lamento. Não fica assim, não. Eu lamento. Gente, a escuta ativa fala de você deixar a pessoa falar, você olhar para ela e estar presente naquela fala. Não só de corpo, mas de corpo, de cabeça, de mente, de emoções, com tudo. Com tudo. Então, a empatia, muitas vezes a gente interrompe a prática da empatia quando a gente interrompe a fala do outro, de várias formas, como eu disse aqui. Quando a gente consegue entender toda essa questão do autoconhecimento, da autogestão das emoções e da empatia, a gente já cai diretamente na gestão de relacionamento. Por quê? Quando você chega no ponto de conseguir praticar uma empatia assertiva, gerenciar os relacionamentos, é o que você já estará fazendo. É automático. Então, Gleice, o que é gestão de relacionamento? É isso. É você colocar em prática essa empatia, essa comunicação não violenta, esse reconhecimento do outro, enxergar o outro, tendo enxergado você primeiro, porque eu não consigo enxergar o outro se eu não me enxergar primeiro. Eu não consigo conhecer o outro se antes eu não tiver me conhecido. Porque eu não vou conseguir mensurar o que é limite o limite do outro se eu não entender quais são os meus. E aí eu não vou conseguir ser empático com o outro se, entendendo os meus limites, eu não for empático comigo, sabendo que muita coisa eu não vou conseguir fazer, que eu não consigo alcançar muitas coisas, e tudo bem. E tudo bem. Né? Gestão dos relacionamentos, junto com a empatia, forma o terceiro pilar aonde está ancorado a inteligência emocional. E o último pilar seria a adaptabilidade. Só que, para a gente falar de adaptabilidade, a gente precisa falar de antifragilidade. Eu vou partir do pressuposto que todo mundo aqui sabe o que é antifragilidade. Até porque, se tivesse presencial, a primeira coisa que eu ia fazer, gente, levanta a mão aí quem sabe o que é antifragilidade. Né? Vou tentar ser bem claro. Você já teve na sua vida algum projeto que deu errado? Você já tentou fazer alguma coisa e não deu certo? Eu tentei vir fazer essa palestra, misericórdia, deu tudo errado, voltei para trás. A antifragilidade é a habilidade necessária para enfrentar as suas batalhas. A antifragilidade é a habilidade necessária para você enfrentar as suas batalhas. A antifragilidade, que é a adaptabilidade, ela fala de você passar por adversidades, aprender com essas adversidades e, da próxima vez que você for fazer, você aplicar tudo que você aprendeu e não errar. Você até pode errar em novos pontos, mas não nos pontos anteriores.
Isso é a antifragilidade, que é a habilidade necessária para enfrentar as batalhas. Quando a gente fala de antifragilidade, a gente lembra, e quando eu falo, é a habilidade necessária para enfrentar as batalhas, alguém fala assim, mas isso não é resiliência? Não. Existe uma diferença entre fragilidade, resiliência e antifragilidade. Uma pessoa ser frágil, por exemplo, eu vou fazer por analogia. A fragilidade é como um vidro, que se cair, quebra. Se esbarrar, quebra. Isso é fragilidade. Uma pessoa frágil é uma pessoa que, diante de qualquer adversidade, some, paralisa, sabe? Fica, perde totalmente o controle. Isso é uma pessoa frágil emocionalmente. A resiliência é tipo... A resiliência fala de você passar por uma adversidade e voltar dela do mesmo jeito que você foi. Resiliência é você passar por uma situação e sair daquela situação do mesmo jeito com o qual você entrou. Por exemplo, fazendo uma analogia, o bambu. Se você pegar o pau do bambu, né, lá está plantadinho, você empurrar, ele é capaz de ir quase até o chão. Quando você solta, ele volta e fica absolutamente onde estava. Ele não mostra nenhum traço de envergadura. Isso é ser resiliente. E a antifragilidade, ou o antifrágil, é isso. É você passar por uma adversidade e você voltar dessa adversidade com aprendizado para que, da próxima vez, você aplique tudo que você aprendeu. Então, a antifragilidade é isso. E a adaptabilidade fala exatamente disso, de você pegar tudo que aconteceu com você de ruim ou de não tão bom e transformar em algo bom, algo benéfico para você e para o outro. Isso é antifragilidade. E, para terminar, já seguindo, viu, Jorge, para terminar, Alvin Toffler diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e aprender novamente. Esses serão os analfabetos do século XXI. Gente, nenhuma competência comportamental ela é desenvolvida da noite para o dia. Requer prática, requer dias de prática. Ela tem que se tornar hábito. Então, não se cobre porque você entrou numa porta e saiu pela outra porta, não tendo aprendido o que você tinha que aprender lá dentro. Os aprendizados, eles reverberam depois. Então, toda e qualquer competência comportamental requer prática e tempo para que a gente consiga introjetar, certo? E aí, a gente falou sobre empatia, sobre gestão das emoções. Eu acredito que, olhando por um outro foco, que eu acho fundamental no comportamento do mediador,
né? Que é saber o que eu preciso fazer para ter uma empatia afetiva. Porque se eu chego no ponto de ter uma empatia afetiva, é porque eu consigo gerir ou gerenciar as minhas próprias emoções. Tem gente que confunde a inteligência emocional com o gerenciamento emocional. E são coisas diferentes. O gerenciamento emocional é um pilar da inteligência emocional. Lembra? Inteligência emocional é você responder e não reagir a uma questão emocional. Inteligência emocional é quando você responde ao invés de reagir. E responder fala de você estar consciente. E para você estar consciente, você precisa do autoconhecimento, entender como que gerencia as suas emoções. Quem entrou desde o início, a gente falou disso. Como é possível gerenciar as emoções. A gente falou, precisa passar pela empatia, né? E como a gente consegue gerar essa empatia, entendendo o que bloqueia, né, essa empatia. E a gente precisa entender que depois que você passa por tudo isso, o autoconhecimento, autogestão, empatia, automaticamente você já vai estar gerenciando seus relacionamentos. É uma cadeia. É uma cadeia. É uma cadeia. Não tem para onde correr. Se você consegue entender e gerenciar as suas emoções através de se conhecer e, assim, praticar a empatia, automaticamente você gerencia os seus relacionamentos. Falamos de todos esses pilares, né? Aqui, explicamos todos eles. E, por fim, eu quero que fique muito gravado que a gente não precisa se cobrar tanto assim. Por quê? A empatia, ela é uma competência social, né? A gente entendeu isso. E dentro disso, uma competência comportamental. E, para isso, a gente precisa de tempo. Ninguém nasce sabendo e nem se torna competente comportamentalmente do dia para a noite. É isso. Nossa, eu já estou rouca. Jorge, eu volto com a palavra para vocês. E antes, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade a todas as pessoas que assistiram aqui e vão assistir depois. Gratidão. Gleice, poxa, adorei, muito, muito bom. Aprendi muito, tá? E vou abrir agora para as perguntas. Eu sempre explico que o nosso evento acaba impreterivelmente às 21h, né? E aí a gente abre para as pessoas se inscreverem para perguntas aqui no chat para falar com a Gleice, né? Queria te dizer que quem não veio perdeu, porque realmente foi uma palestra muito interessante. E vou começar com provocando mesmo, né? Eu acho que quando você falou, eu me vi muito nesse momento difícil que a gente está vivendo no país, e eu não quero falar especificamente das questões, discutir as questões pró, contra governo, mas nós estamos vivendo um momento muito difícil no país, né? Em que as pessoas se dividiram no momento em que você não consegue mais falar da vida, de ideias, e não dá para viver o país sem discutir política, mas política no sentido da vida na cidade, né? As pessoas se dividiram de uma maneira, as famílias se dividiram, os amigos se dividiram, o trabalho se dividiu, e a gente nunca viu as pessoas tão separadas,
né, e tão agressivas, né? O que demonstra que, a despeito de empatia ter virado a palavra da moda, nunca se percebeu como as pessoas estão distantes e estão incapazes de respeitar a opinião dos outros, né? Como é que você vê esse momento e o que você acha que pode ser feito para que as pessoas possam começar a exercitar efetivamente a empatia? Porque se você traz lá da frente que para que nós possamos ser mais empáticos, nós precisamos nos autoconhecer. Então, nós estamos chegando à conclusão que a maioria das pessoas não se conhecem. O que necessariamente precisa ser feito para as pessoas se conhecerem melhor? Bom, como eu vejo e o que eu acho desse momento, é um momento onde a gente vê um comportamento profundo de intolerância. E o que precisa? De tolerância. Porque a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Ninguém é igual ao outro, ninguém pensa como o outro. E a empatia, para a gente praticar essa empatia, para a gente ser tolerante com o outro, a gente sim precisa se autoconhecer. E como eu falei aqui, para a gente se autoconhecer, a gente precisa pontuar algumas forças, algumas questões. Para nos autoconhecermos, a gente precisa pontuar algumas questões, que descrever, primeiro, quais são as nossas principais realizações. Quando a gente entende e mensura ou lista esse tipo de coisa, a gente automaticamente vai perceber por que sim e por que não aquelas realizações são importantes para a gente, né? Como eu falei, ganhar prêmio, ser reconhecido, essas coisas. Lista as principais realizações. As paixões. Quando a gente lista as paixões, automaticamente a gente vai estar se reconhecendo, porque a gente vai entender o que é que nos motiva, o que nos faz levantar às 6 horas da manhã, todo animado, todo motivado para ir trabalhar e com um sorriso nos lábios, etc, etc. Quando você conhece quais são as suas paixões, você está praticando esse autoconhecimento. Repertório, que é a história de vida. As referências e os propósitos. A gente entendendo como elencar tudo isso, a gente se autoconhece. A gente está praticando esse autoconhecimento. E aí, o autoconhecimento nos leva a ser tolerante, porque, assim como nós temos limites, a gente entende que o outro também tem. Uma pessoa radical, ela é radical porque ela só consegue olhar por um lado. E isso é totalmente o oposto a ser empático, né? Então, precisa de autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento traria uma mudança gigante no comportamento do brasileiro hoje. Tanto o mais alto até o mais baixo poder. É isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Márcia, Valéria. Hoje tem a Márcia Valéria aí. A Márcia foi tão citada aí pela Gleice. Não quer fazer alguma pergunta para ela? Menina, eu faço pergunta para a Gleice quase que todo dia, toda semana. Então, aproveita aí que nós ainda temos alguns minutos. A Márcia começa a me perguntar às 7 horas da manhã. Mas eu vou te falar, essa mulher daí não é brinquedo não, viu? Isso aí é um cabedal de conhecimento. E a gente se conheceu dando aula para ela.
Olha que mundo pequeno. Fiz para Márcia aprender foi minha professora. de mediação e eu aprendi inteligência emocional. A gente trocou as figurinhas, entendeu? Eu ensinei uma coisa, ela me ensinou outras tantas. Mas, assim, dentro desse contexto de hoje, eu acredito que não, ficou tranquilo para mim. Aí tudo bem pontuadinho, bem redondinho do que ela trouxe. Nesse livro, Gleice, então vamos lá. Nesse livro que eu li sobre o poder da empatia, o autor diz, Roman com nome estrangeiro, Kisnar, eu não vou lembrar agora o sobrenome, ele diz que você pode fazer algumas atitudes, como assistir um filme num estilo que você nunca assistiu, seguir um caminho que você nunca seguiu, fazer coisas que você não está acostumado a fazer, enfim, ter atitudes totalmente diferentes do que você está acostumado a fazer para criar conexões no seu cérebro com que faça com que você crie sinapses neurais que façam com que você novas realidades. Que isso ajuda você a melhorar o seu cérebro empático, né? Ele fala que você pode fazer atividades que auxiliem você a ter um cérebro empático. Ele diz que, normalmente, ele está acostumado com um homem com cérebro autocentrado, com homo autocentros, e ele fala do homo empáticos. Você acredita que realizar atividades que estejam fora do seu contexto natural, das suas rotinas, podem ajudar a desenvolver a empatia? Tu tá mutada, Gleice. Ai, perdão. Sim, sim. Você falou da questão de criar sinapse, enfim. Isso fala de mudar o que os meus amigos que eu amo, os coaches, fala de mudar o mindset. O que é mudar o mindset? É mudar o caminho de resposta neural, que é exatamente o que você falou. Quando a gente está acostumado com uma questão e a gente só reage de uma forma, aquilo é introjetado, aquilo se torna um hábito dentro da gente. Então, quando a gente se depara com uma situação daquela, automaticamente a gente reage daquela maneira, porque é um caminho de resposta neural, né? Veio a situação, o meu cérebro entendeu assim, e as sinapses, elas acontecem, correm pelo mesmo caminho de sempre. Quando você interrompe isso, trazendo outros hábitos, você cria novos caminhos de resposta neural. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que quando começa a ler, já dá sono. Isso acontece com alguém aí? Comecei a ler um livro, cara, o livro pode ser maravilhoso. Comecei a ler, cara, o olho já vai pesando, papapá, começa a dar sono. Por quê? Quando eu começo a ler, dispara um gatilho ou uma janela traumática, dispara um gatilho que me fala que aquilo me dá sono. Então, quando eu começo a ler, as sinapses criadas, elas percorrem o mesmo caminho do meu trauma, o mesmo caminho de quando foi gerado esse trauma, ou abriu-se essa janela aquilo, né? Então, como que eu posso mudar isso? Como que mudar esse hábito pode mudar o caminho de resposta neural? Leia um pouquinho de cada vez. Leia, comece lendo textos que você gosta, sobre assuntos que você gosta muito, e leia um pouquinho de cada vez. Com isso, gradativamente, o seu tempo vai aumentar de leitura.
E quando você começa a associar a sua leitura a questões agradáveis, você está criando outro caminho de resposta neural para aquela atividade. Toda vez que você for ler, aí você vai sentir prazer, porque você vai lembrar das coisas boas que você associou àquela leitura, né? Isso é mudar hábitos, gerando outros hábitos para que a gente possa responder de uma maneira diferente. Então, eu acredito sim que criar novos hábitos é absolutamente possível. Criar novos hábitos é absolutamente possível e isso gera empatia. Porque sempre vai passar pelo autoconhecimento. Pelo autoconhecimento. Eu só consigo entender que eu tenho um gatilho quando eu começo a ler e dar sono, se eu me conhecer. Se eu me conhecer. E eu só consigo gerar novos hábitos se eu me conhecer. Porque associar minha leitura a coisas agradáveis para que eu crie novos caminhos de resposta neural só é possível se eu souber o que me agrada. O que eu gosto. Qual pessoa que eu gosto, qual música que eu gosto, o que eu quero da minha vida. Enfim, então, sim, a resposta é sim. O autoconhecimento nos possibilita a gerar novos hábitos que provocam o caminho, que provocam novos caminhos de respostas neurais, ou seja, que faz com que a gente saia de hábitos ruins para bons hábitos. O Gleison, o autor fala isso e ele fala coisas bem interessantes. Por exemplo, você pode não gostar de futebol. Aí você fala, eu não sei por que os homens adoram futebol. E aí, de repente, você resolve um dia ir a um jogo de futebol com seu namorado, com seu marido, com uma amiga, para ver como é que é um jogo de futebol. Você não vai sair de lá fã de futebol, mas você vai entender qual é o clima, o que é o jogo de futebol e etc. E esse livro também tem uma coisa interessante, que fala que eles, acho que no Canadá, eles faziam rota de empatia, que seria basicamente o seguinte: pegar um bebê, botar uma roda de adultos, soltar o bebê na roda de adultos e botar as pessoas para observar o bebê. Porque o que é o bebê, né? O bebê é uma criatura que se encanta absolutamente com tudo. Para ele, tudo é novo, né? Ele não tem nenhum tipo de filtro. Então, o som é novo, o barulho é novo, a luz é nova. Então, na verdade, essa capacidade de encantamento com tudo que é novo também ajuda na capacidade de simpatizar. Porque quando a gente perde a capacidade de se encantar com o que é diferente, com o que é novo, a gente também perde a capacidade de empatizar, porque a gente começa a achar que só o que a gente gosta é bom, só a música que a gente gosta é boa, entendeu? Então, na verdade, além do autoconhecimento, existem maneiras de se exercitar, de se botar à prova, né? Para que botar o teu cérebro para funcionar, para ver novos mundos, novas realidades, ao invés de viajar para sempre os mesmos lugares, para as mesmas culturas, para verificar para criar novas sinapses, né? Na verdade, a gente está o tempo todo criando novas sinapses. E só para finalizar, eu li um livro muito interessante que dizia que pegavam crianças de escolas públicas e escolas privadas e bem alimentadas, não era questão de alimentação, e por que umas desenvolviam mais do que as outras. E o autor chegou à conclusão
de que as crianças de maior poder aquisitivo elas tinham maior desenvolvimento, não porque uma coisa as diferenciavam, porque elas tinham oportunidade de viajar, de conhecer outras culturas e outras realidades, que faziam com que elas ampliavam suas sinapses neurais e ampliavam a capacidade de novos mundos. Entendeu? Que não era uma questão de pobreza ou riqueza, era uma questão de capacidade de ampliar o seu cérebro por meio de novas sinapses neurais que eram permitidas por conta de sair de um determinado e único mundinho. Entendeu? Que as crianças mais humildes elas perdiam essa capacidade porque elas não tinham dinheiro ou os pais não tinham condições de levá-las para conhecer outros mundos. Entendeu? Por isso, as crianças que tinham mais dinheiro acabavam desenvolvendo mais as suas sinapses neurais e tinham possibilidade futura. Não era categórico, não era um imperativo categórico, mas acabava, no final, dando a elas mais possibilidades, porque elas podiam ver outras culturas, outras possibilidades. E eu achei uma análise interessante e a gente pode se permitir, em algum momento, de fazer coisas novas, de experimentar novos sabores até, entendeu? Novas culturas, novas roupas, novos penteados, novos qualquer coisa, para tentar desenvolver essa capacidade. Eu não sei o que você acha. Então, é muito legal pensar nisso, e eu concordo absolutamente. Até há algum tempo atrás, os cientistas, psicanalistas, psicólogos, enfim, eles acreditavam... não, vamos falar, eu vou mais longe. Freud, né? Ele acreditava que as crianças tinham a formação total do seu caráter e das suas respostas neurais até determinada idade na infância, acho que até 7 anos. Depois disso, ela não teria mais condição de aprender. E aí, conforme o tempo foi passando e a gente foi evoluindo, a gente continua respeitando muito Freud, mas a gente descobriu que o pensamento dele era limitado, porque a gente entende que hoje, em qualquer fase da nossa vida, a gente pode aprender, que nós aprendemos o tempo inteiro, nós somos seres subjetivos, ou seja, nós estamos em constante mutação, né? E falando especificamente dessa questão, desse exemplo que você deu do livro, dessa análise, claro, a gente que é terapeuta, enfim, de alguma forma, a gente poderia explicar, né, essa diferença de capacidade de entender ou de aprender novos mundos de outras formas. Mas essa forma que ele trouxe e analisou é extremamente pertinente, e eu concordo. Só que não, realmente, né, não é só ela, né, mas ela é absolutamente real e é verdadeira. E aí isso passa, incrível, né? Como a questão da educação é fundamental para essas mudanças, né? A gente fala de aprendizado, a gente fala de educação. E como a gente está em constante mudança, e em qualquer momento da vida a gente pode aprender, né? As pessoas antigas costumavam dizer, a minha mãe costuma dizer isso. Quando eu falo assim, mãe, vai aprender isso, vai aprender aquilo. Aí ela fala assim, que nada. Eu sou velho não consegue aprender mais nada. E eu fico, mãe, mas claro que consegue aprender. Claro que dá conta de aprender. A gente sempre vai poder aprender. O ser humano, ele aprende através do sistema mnemônico, né? E isso está ativo durante toda a nossa vida, que é por associações.
Ah, eu estou bem rouca já. Pode falar, Jorge. Não, eu acho assim, que a gente não pode perder é a nossa capacidade de encantamento, né? A nossa capacidade de se encantar, principalmente com as coisas simples da vida, né? E eu acho que essa é a grande verdade. E está sempre tentando estar em movimento, porque a vida é movimento. Se a gente perde o movimento, a gente começa efetivamente a morrer, né? Porque a É, vida é movimento. E empatizar é estar em constante movimento, movimento em direção ao outro, movimento em direção a nós mesmos, né? Em movimento, e a vida é isso, é um constante movimento. Então, não é além do mover para dentro, é o mover para fora. Então, é esse constante movimento. Por isso que eu achei uma delícia a sua palestra. Eu realmente fiz um julgamento quando te conheci, julguei que você era uma mulher poderosa e que ia trazer conhecimento e trazer conteúdo para o nosso grupo, e você realmente trouxe, e eu queria te agradecer muito por esse momento. Foi um momento muito especial em que a gente aprendeu bastante, tá? Então, conte com a minha imensa gratidão e espero trazê-la futuramente de novo para a gente ter um papo delicioso como a gente teve hoje. Tá bom? estamos aí. Conte comigo sempre. Sempre. Você, Jorge, o Perguntas Poderosas, ou qualquer colega que está lá naquele grupo, né? E a gente Conte a gente comigo está sempre. sempre em movimento, porque eu acho que mais importante do que as respostas são as perguntas, A porque as gente aprende perguntas muito mais com as perguntas do que é com as respostas. porque as perguntas é que mantém a gente em movimento, né? Exatamente. E olha, inclusive, foi isso que eu vi nessa pergunta última. As pessoas se movimentaram na busca do conhecimento para responder a pergunta. Elas foram buscar conhecimento para refletir, para ir lá e responder. É exatamente o que você falou. Então, Jorge, muito obrigada, que Deus abençoe a todos aí, e conte comigo. Conto sim. Fiquem com Deus, Márcia, Valéria, que ficaram até o final. E Gleice, depois eu divulgo aí, vai estar no blog Perguntas Poderosas. E foi uma delícia estar contigo. Fiquem todas com Deus e uma excelente noite.